lá então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também, que Deus proteja todos nós e a netinha do meu querido Wagner Benazzi, que vai nascer em outubro, que deveria se chamar Antônia, diga-se de passagem. Bradesco Esportes FM 94,1, né? Olimpíadas começando na Band hoje para arrebentar a boca do balão. Vamos arrebentar aqui com a Olimpíada, todo mundo já universalizado, bonito. Como nós, olha como tá bonito o Rio de Janeiro, dali o Corcovado. Fiquei muito ali com a seleção brasileira, né? O Rio de Janeiro é uma cidade linda, maravilhosa. Vamos pensar positivo, né? Vamos partir para cima, né? De uma maneira bem tranquila. Mas é o seguinte, gente, não pensa que vai ganhar muita medalha não, hein? Se ganhar 20 medalhas, tá bom, hein? Tá bom, hein? E hoje a gente vai mostrar também o Sub-20 do São Paulo, que foi campeão. Sub-16? Sub-16 foi campeão na Argentina, não foi? Sub-16 é o Marco Antônio, né? Grande Marco Antônio. Sub-16 do São Paulo foi campeão na Argentina, no futebol feminino. E nós vamos mostrar aqui nos Donos da Bola, como sempre os Donos da Bola mostra e dá oportunidade para todas as pessoas que às vezes não têm oportunidade em determinados programas, que só pensam só no Gabriel, no Neymar. Nós não, a gente vai mostrar o Sub-16 do São Paulo, que foi campeão na Argentina, já basta. Se for campeão na Argentina já de par ou ímpar, para mim já tá bom. Só ganhando a Argentina já tá bom. A gente está com quem? Com a Tatiana, que é a filha do Dudu? A Manuela, filha do Dudu. Estamos com o troféu aqui. A gente vai mostrar daqui a pouco. E aí, Zico, beleza? Nome bonito, hein? Chama Zico, mas não joga nada. E aí, Wagner Veloso? Boa tarde, tudo beleza? bem? Agradecer a homenagem sempre na abertura do programa, né? Por quê? Sempre eu tô tomando gol. Agradecer mais uma homenagem do Fabrício, do Cascão. Não, deixa eu te falar. A gente vai colocar os carrascos, que hoje em dia a gente não vê muito isso. E o Benazzi, que é o nosso convidado especial, um dos grandes treinadores que eu tive na minha vida. A gente tem Raí, que fazia gols em determinados clubes. Quem mais, Fabrício? Me ajuda aí. Raí, e tem Paulo Nunes, Pelé no Corinthians. Então a gente tem uma matéria muito legal. Olha, esse é você, Veloso, com o Miller. A verdade, o Miller errou. O Miller que tomou esse gol aí. Benazzi, tá tudo bem, tô tranquilo, feliz que vai nascer a netinha daqui 2 meses. Deveria chamar Antônia, né? Um nome bonito, Antônia. Graças a Deus. Tá sem moral, né? Graças a Deus, a gente só tem a agradecer, né? Graças a Deus. E é muito legal o que você perguntou. Como é que tá lá? Eu falei, tá bem. E é isso que fechamos a janela e abrimos e deu certo. E acabou. É o seguinte, um abraço pro Pirulito aí, descalvado, grande Pirulito, Palito e Pirulito, é tudo igual. É primo. Deixa eu te falar uma coisa pra você. Pirulito É e igual, Palito. Não é, o Pirulito tá preso no palito. Exatamente. Boa. Eu acho que ele devia mudar o nome. Pirulito ou Palito? Palito. Então tá bom. Palito. Eu esqueci. Homem pesa 30 quilos. Foi eu que confundi. Corintiano. Grande Palito corintiano de descalvado. A função é a mesma. A função é a mesma. Ô, Palito, um abraço pra você aí descalvado. Fica com Deus, eu só errei. Palito com pirulito. Mas tá tudo certo. Aí, Oliveira, preparado pro jogo daqui a pouco no Band Esporte também, Brasil e China. Não, Brasil e China, você e Veloso vão fazer o jogo, né? Exatamente. Estamos aqui olimpicamente vestidos, Exatamente. né? Já pronto para Brasil e China. Quantas Olimpíadas eu sorteio? Ah, Neto. Umas 7. Eu tenho 4. É por aí também. Você tem umas 7. Não, devo ter menos. É? Algumas eu não fui, não. Mas uma você foi cortado, igual eu. Exatamente. Teve uma que teve aqui, o cara foi, e aí eu tive que fazer os jogos de madrugada aqui. Via 4 horas da manhã fazer o jogo. Acho que foi em Sydney, se eu não estiver errado. Canhão, o serpentário preparado. está sempre funcionando, né? Preparado para Olimpíadas, preparado para os jogos. Você acha que o Brasil tem chance de ser campeão? Um abraço, Neto. Tanto o Brasil feminino como o Brasil masculino. Tem. O feminino é um pouco mais difícil, mas o masculino tem uma grande possibilidade, Sem né? dúvida. É a melhor seleção de futebol masculino da Olimpíada, é a nossa. O ouro tá vindo aí. Então vamos colocar a matéria aí, ô Fabrício Bossi? Vambora? Sua esposa é cardiologista, não é? Mas de criança ou de adultos? Cirurgia cardíaca, como ela chama? Débora, trabalha com o hospital. Tá no São Camilo. Cuidado, hein? Às vezes as pessoas se apaixonam com o coração de alguém lá. Fica na sua, hein? Coloca a matéria aí. Quando eles estavam em campo, os adversários, tremiam. Alguns dos principais carrascos dos grandes de São Paulo. Se bobeasse...
Os corintianos, por exemplo, tinham pesadelos com Evair e principalmente com ele, o Rei Pelé, historicamente o jogador que mais marcou gols contra o Timão. Foram 50 em 49 jogos. Já os palmeirenses têm nos corintianos Romarinho e Mirandinha e no ídolo são paulino Rogério Ceni seus carrascos impiedosos. Quando os santistas viam Tevez e Ronaldo em campo, já suavam frio. Tevez marcou 13 em uma só partida, naquele fatídico 7-1 em 2005. Já Ronaldo, bom, esse aí pintou e bordou na Vila. Ronaldo tem condição legal, pintou primeiro, por cobertura demais, demais, golaço, golaço, golaço! Já os São Paulinos provaram muito do próprio veneno. Campeão da Libertadores e Mundial pelo Tricolor em 2005, Danilo, desde que chegou ao rival Corinthians, inferniza a vida dos São Paulinos. Robinho também adorava balançar as redes da equipe do Morumbi, jogando pelo Palmeiras. E olha, tem cada golaço que eu vou te falar, viu? Vai sobrando com o Robinho, tentou por cobertura, Que golaço! Marcelinho Carioca só não assustava os corintianos, mas santistas, são paulinos e palmeirenses sofreram com o pé de anjo. Agora, carrasco mesmo dos 4 grandes de São Paulo é Romário. Vai gostar de marcar contra os paulistas assim, lá no Rio de Janeiro, hein? Impiedoso, o carrasco dos carrascos e fim de papo. Aí, ó, aí Amaral tomando um baita do elástico do Romário no Pacaembu. Diga-se de passagem, o Romário é o maior carrasco de todos os tempos. Pra mim, o Romário só perde pro Pelé e que, por sinal, pra mim, não sei não se o Romário não foi melhor que o Pelé dentro da área. Verdade. Dentro da área só. Só isso, Pelé é Pelé. Mas o Romário dentro da área, ninguém é igual ao Romário dentro da área. E também agora como senador, que é o melhor que tem. Diga-se de passagem, tinha que se candidatar a ser presidente da República. Vamos falar do Marcelinho Carioca primeiro? Por que tem determinados jogadores que conseguem fazer gols, como o Marcelinho Carioca sempre fez no Palmeiras? Mas também tem o histórico daquele pênalti em relação ao Marcos. Sim. Que todas as vezes que colocam isso num perfil, ou quando tem um clássico Palmeiras e Corinthians, se coloca esse gol, até eu acho injustamente em relação ao Marcelinho Carioca, porque ele é o maior ganhador de títulos, o maior ganhador de títulos do Corinthians, se eu não estiver errado, é o Júlio César goleiro. Depois o Marcelinho Carioca. E para mim, um dos maiores ídolos da história do Corinthians é o Marcelinho Carioca. Nós estamos preparados para ter outro Marcelinho Carioca no Corinthians, por exemplo, ou não, Veloso? Olha, a eficiência dele é em função de treinamento e da qualidade dele, né? Ele era um especialista aí nessas cobranças de falta, né? Claro que isso é o dia a dia. E só vai acontecer outro, olha as cobranças dele, eu sou uma vítima dessa vez, né? Só vai aparecer outro, se o jogador de hoje também, ou de amanhã, vier a se dedicar, porque isso aí é repetição, é treino, é trabalho. Não adianta você ter o dom e não desenvolvê-lo. Então o Marcelinho é um exemplo disso. Agora, com relação a clubes específicos, eu acho que vem muito em função da confiança também do jogador, né? Às vezes ele faz um gol, faz outro, aí ele sente a confiança de arriscar mais. Por que você tomou esse gol? Porque o Miller atrapalhou ou não dava mesmo? Você como comentarista hoje. As duas coisas. Tira o GC fazendo um favor aí. O Miller atrapalhou
e não dava mesmo. Essa não E dava por que você não mesmo. ficou parado que ficava mais bonito? Não, aí ficava pior, né? Eu tinha que, pelo menos, dar 2 passadas e culpar o Miller, né? Tinha que culpar alguém. Ô, Miller, se não tivesse aí, dava pra pegar, mas não dava. Vou deixar Você bem foi claro que educado. esse aí foi o campeonato, se eu não Paulista estiver errado, de Paulista de 95, o segundo jogo, que o segundo gol foi do Elivelto, não foi não? Grande Exatamente Elivelto isso. também. Agora, Foi 2-1 Corinthians. É, o Miller não tinha... Olha lá, entrou bem na galera. Isso aí foi sexta, né? Olha lá, André, entra. Foi Não, sexta mas de 3. mesmo se fosse, não dava. Olha pra lá, ir. é cesta de 3 isso daí. Nossa. Agora, isso aí não estava combinado. pelo Para de novo contrário, lá, né? o Latino, fazendo favor, olha a bola, onde a bola vai do Marcelinho, que esse aí, Isso aí, olha além, só. além de não estar combinado, o Miller estava ali atrapalhando. Acho que ele queria ver o gol mais de perto, porque quando eu vi que ele Então entrou ficasse de ali, frente pro gol. eu mandei ele sair. Aí ele saiu. Aí quando o Marcelinho foi bater, ele voltou. Aí ficou aí aconteceu isso aí. Eu conto uma história, tem um gol, se quiser, não sei se está no Ardômio, se o Ardômio está dormindo aí, porque às vezes o Ardômio fica dormindo. Tem um gol do Zico que ele faz contra o Santa Cruz, que o Birigui, o goleiro, só que ele faz do lado direito, né? Que ali é pé esquerdo. Aí todo mundo da barreira tá olhando pro gol. O Birigui fala pros caras assim, olha pra bola. Fala, não, a gente também quer ver o gol. É. Os caras da barreira. A hora que ele bate, todo mundo olha pra ver o gol. Ele bate no ângulo do Não, Birigui. e mede do É. lado contrário. É. Grande Birigui, que é nosso parceiro, jogou muito no Guarani. Por que você pensa, o que dá para analisar de um jogador como Marcelinho Carioca e que em jogos decisivos como esse, ele é importante, você que é um baita de um treinador, o que fazer, o que falar para um jogador como esse, em jogos importantes como Palmeiras e Corinthians, você que jogou no Palmeiras e que você, para mim, um dos... Quantos acessos e quantos títulos você tem na carreira, Benazzi? 17. 17? 17 acessos. 17 acessos? 17. Então aí você fica dando moral pra Balsa, que vem aqui roubar o dinheiro nosso, fica dando moral pra Osório, fica dando moral pra um monte de gente, né? Aí depois vocês não querem que eu chegue na goela de vocês. 17 acessos? Parabéns, Benazzi. O que você pensa de um jogador como o Marcelinho ali? O Marcelinho para mim é um dos, mas você também é, para mim, o melhor. Eu fui seu treinador, fizemos ótimos jogos. O Neto fazia gol do escanteio, e não foi um, não. Às vezes ele ia lá no banco e falava assim para mim, dá a bola aqui, que eu que vou bater. Ó, treinador, vai repartir comigo, hein? Você ganha dobrado. Não vou, não. Chuta fora, não vou, não. E não era, você lembra disso, né? Lógico, lógico. Então, o bicho era sempre gordo mesmo pro treinador. E o Neto, eu acho que eu não vi. Porque eu estando não estou falando isso, eu já vi várias vezes aqui, nunca falei disso, né? Mas eu vi o Neto fazendo coisas que ninguém fez. Na bola parada. Quando ele falar aqui disso, pode acreditar que é verdade. Eu fiz um gol olímpico agora em Galha, pô. Fazer gol olímpico com 50 anos não é para qualquer um. Eu tenho 11 gols olímpicos na carreira, diga-se de passagem, e eu não me lembro, se vocês aqui, nós que trabalhamos com futebol, qual foi o último gol olímpico que alguém fez no Campeonato Brasileiro, Campeonato Paulista, Copa do Brasil, Teve Liga um dos outro Campeões. dia, teve um do Andrezinho do Vasco, não faz muito tempo, não. Agora, acho que umas 4 ou 5 rodadas, mas é raro. Raríssimo, Neto, raríssimo. Do Corinthians, acho que o último foi do Roberto Carlos, de 3 dedos, ainda que não era nem para fazer gol ali, que é muito difícil, mais ou menos. Esse aí, eu acho que é o David que está perdendo esse gol. O que você pode falar do Marcelinho? Que, de uma certa maneira, ele sempre foi um carrasco contra o Palmeiras. Aí a gente está vendo as imagens do Neymar. Quer falar do Neymar agora ou do Marcelinho? Porque hoje tem Santos e Flamengo? Ô Neto, o Marcelinho era ótimo na cobrança de falta. Isso que o Benazzi falou aqui, e que vocês, ex-jogadores, já destacaram, né? Tem que ter a persistência. Se o cara não tiver a vontade para treinar, para aprimorar essa qualidade, não adianta. Não adianta o cara não treinar, Neto. Porque chega na hora do jogo, a situação é outra. Mas se você tiver o preparo, como nós aqui, locutores... Repetição. Se você não tiver a preparação, se você não estiver ligado, preparado, a chance de você não conseguir sucesso é muito grande. E era perfeito o Marcelinho. E tem uma coisa, eu sempre falei isso todas as vezes que o Benazzi veio aqui. O Benazzi não tem grife, como muitos treinadores têm. Para mim, o Benazzi é 1 milhão de vezes melhor que o Mano Menezes. Para mim, o Benazzi é 1 milhão de vezes melhor que muitos treinadores que passaram aqui. Só que o Benazzi não tem grife. O que eu quero dizer com um grife é o seguinte, o Benazzi é um cara que ele é da dele, ele fica quietinho. E eu nunca vi, eu trabalhei com muitos treinadores. O que mais trabalhei taticamente foi o Benazzi. Ninguém
me ensinou tanto taticamente igual o Benazzi. Então, a parte tática que ele já fazia desde de 95, quando trabalhamos juntos, 96, né, não existia. Não existia em relação a esses treinadores que ficaram, vamos jogar porque é um prato de comida. Não tem nada de prato de comida, meu irmão. Vai falar para os caras da seleção olímpica, vamos jogar, ganhar medalha de ouro por um prato de comida. Os caras ganham 100 milhões por mês, 6 milhões por ano. Só se for um prato de lagosta. Você tá de brincadeira, não precisa modificar. Igual a Jaqueline, a Jaque Silva, que estava no Bola da Vez ontem, né, com o Dan Stuber. Eu vi essa Jaque, que é medalhista olímpica, uma das maiores levantadoras do mundo. Ela é um monstro sagrado. Ninguém fala com a menina. Ninguém conversa com ela. Em termos de base, em termos do vôlei, ela é um monstro, essa menina que ganhou a medalha de ouro. As primeiras foi ela e a Sandra, a Mônica e a Adriana. Quem inventou o vôlei de praia do Brasil foi ela, vindo dos Estados Unidos, mas ninguém conversa com ela. Aí os caras querem que o país ganhe medalhas de ouro agora aqui. Não é assim. Né? E falando de Olimpíadas, né? Que não é nem minha área agora de falar de vôlei, mas a Jaque, ela deveria ser ela deveria ser uma das pessoas que representa o vôlei feminino. Não, mas aqui nesse país ela precisa pedir emprego. É um absurdo. O que você pode falar do Neymar? A gente estava mostrando um jogo ali, ele que vai jogar hoje, e que você vai fazer com o Veloso no Band Esporte, amanhã, desculpa, melhor dizendo, quem joga hoje é a Marta, em relação a ele que no é Neymar Santos. da seleção feminina. Exatamente. E esse jogo que foi incrível, que foi 5-4 para o Flamengo. Bom, o Neymar, o Neto, acho que o que eu poderia acrescentar sobre tudo que já se falou a respeito do Neymar? A única coisa que me preocupa em relação ao Neymar é esse comportamento dele mais recentemente, de uns meses para cá, fora do campo. Eu não sei se isso não vai ter, amanhã ou depois, um peso, algum tipo de reflexo na carreira desse rapaz. Porque os exemplos têm que vir de cima, não é? E eu não sei se isso acontece na vida pessoal do Neymar. Pelo que temos de informações, não. Então, eu acho que não é uma boa, sabe? Ele respondeu outro dia na coletiva, depois de um treino lá na seleção olímpica, a única vez que ele vai pra balada mesmo, que ninguém tem nada com isso, e que ele tem que aproveitar, que ele está com 24 anos, depois de tudo que ele ganhou. Ainda ele perguntou para o repórter, coloque-se na minha posição, se fosse você não iria. Eu acho que tudo tem um limite, sabe? Tem uma coisa que na minha cabeça não entra. Eu acho que vida noturna não combina com atleta nenhum, não só do futebol, com nenhum tipo de atleta. Então, esses excessos é que, na minha cabeça, não sei, de repente posso estar completamente enganado. Na minha cabeça, isso me preocupa, que talvez possa ter um reflexo negativo na carreira desse rapaz. Agora, ao mesmo tempo... Ele fez uma festa no sábado lá em Goiânia, os caras estavam falando pois aí. Fretando 2 aviões para levar amigos para lá e para cá. Não sei, a gente já viu esse filme, não é? Ganharam uma medalha olímpica, só desculpa de interromper, o menino do hipismo, o pessoal do futebol feminino, eles se preparam 4 anos, cara, para estarem na Olimpíadas. O cara do judô, o cara do atletismo. Para ser convocado. Para ser convocado. Ainda tem as eliminatórias entre eles, tudo mais. O futebol se preparou 10 dias. 10 dias só. Faz 3 dias que está em Brasília. Só que nós colocamos, pelo aquilo que a gente está vendo, pelos jogadores, que é uma seleção que, por sinal, poderia disputar a Copa do Mundo na França, com o Tite. Colocando aí 1, 2, 3 jogadores ali, disputaria. Só que falta talvez isso que você esteja falando. Principalmente para o Neymar. Comprometimento. Isso. Mas, ao mesmo tempo, pelo pouco gênio, que eu né? vi da preparação, imagens dos treinamentos, entrevistas, eu não sei, eu sinto que ele tá muito focado, ele está motivado para buscar essa medalha. Tomara que seja isso. Tomara. Eu acho que essa medalha faz tempo que nós estamos correndo atrás dela. Você participou, inclusive, de uma Olimpíada. É medalhista. Eu sou medalhista olímpico, eu tenho medalha de prata em casa. Só que ninguém sabe. Só eu e o cofre. Minha mulher outro dia falou, o que é isso aqui? Falou, o que é isso aqui, o quê? Isso aqui é uma medalha, filho, olímpica, filho. Você não sabe o que isso aqui representa para qualquer pessoa no mundo. Só que para o futebol não vale, mas o que eu penso em relação à medalha olímpica aí é o legado que você vai deixar, certo, Veloso? Sim. Qual o legado que essa seleção vai deixar para 2020? O que não existe 2024? no futebol, continuidade. O que não existe no futebol olímpico é a continuidade, o que deveria ter. Nem na principal. Eu acho que pensando em termos imediatos aí de uma continuidade,
seria uma seleção bem preparada, que infelizmente não é o caso. A seleção brasileira é favorita porque a gente tem bons jogadores e as outras não vieram com força máxima também. Então o Brasil passou a ser o principal favorito para a medalha de ouro no masculino. Agora, o que pode representar isso para frente? É continuidade, principalmente o Tite já pegar, aproveitar esses meninos que estão se destacando. Eu acho que o ataque da seleção principal, por exemplo, tem que ser Neymar e Gabriel Jesus. Que hoje o Gabriel é o melhor jogador do futebol brasileiro. Desculpa aí, gente. Conheceram ele aqui nos Donos da Bola. Ele foi vendido agora, hein? Exatamente. Depois de 2 anos ele já foi. Depois de 2 anos ele foi embora, hein? 32 milhões de euros. Ainda bem que foi um valor legal, né? Ainda bem. É o jogador do Campeonato Brasileiro, é o melhor do Campeonato Brasileiro. Então o que a gente sempre espera do futebol é isso. É você ter um planejamento, você pegar essa seleção, pensar na próxima Olimpíadas, pensar na classificação da seleção principal para a Copa do Mundo, que nós estamos em 6º colocado, sempre é bom lembrar. Hoje nós estaríamos fora até da Oceania. Fora da Copa. Para disputar com a Oceania. Fora da repescagem. A gente estaria fora da Oceania, que é a repescagem. Então eu acho que o Tite tem que estar, sim, muito próximo do Micali, acompanhar, ver o que ele pode aproveitar dessa seleção. E, na minha opinião, é começar por aí. O ataque tem que ser o ataque da seleção olímpica. Você que desses 17 acessos, 17 acessos ele tem na carreira, o Wagner Bernassi, né? Todas as vezes que você teve os acessos, você teve que montar o time. Quando você monta o time em você teve mais facilidade para ter esses acessos? Ou quando você teve que ir para apagar o incêndio, foi muito mais difícil, é óbvio isso. E o que você pode falar do Neymar e dessa seleção que foi convocada, que é uma baita seleção, né, Bernassi? Bom, vou falar primeiro da seleção. Eu gostei muito do jogo que eles fizeram amistoso. Um time jogando para frente, né? Com uma linha de 4 boa, bem feita. E fez um jogo muito bom, dando força para o torcedor. Com certeza vai fazer um bom número aí dentro da Olimpíada. E em relação aos seus acessos? Agora, quando você monta o time... O problema é o seguinte, você tem que sentar na mesa com o presidente, com o diretor, com o gerente, né? Você tem que sentar com o seu auxiliar. Com um beijo para o Darcy, que é o nosso parceiro. Preparador físico, o Darcy, que é o meu auxiliar. Você tem que sentar com eles e pôr a lista. O presidente com a lista dele, junto com o diretor, e você com a sua lista. Eu não costumo convidar jogador, eu costumo receber jogador que me liga. E às vezes é o jogador que a gente está precisando na montagem daquele time. É assim que eu faço. Porque ele sabe que vai trabalhar e vai ganhar. Não adianta me oferecer jogador que eu não conheço. Entendeu? Nunca saiu entrou no meu bolso R$1 de ninguém. Mas tem treinadores que se atrapalham com isso. Isso a gente sabe. E eu estou muito feliz por não fazer parte disso. Não fazer parte disso. Estive agora em Manaus, 2 meses e meio, me trataram muito bem, a diretoria lá, o Mário, o Omar, que eram os cabeças do Nacional. Não tivemos a nossa passagem no campeonato por causa de um gol. Nós estávamos ganhando de 2-0, não precisava fazer mais nada, acabando tomando um gol, numa falta quase do meio do campo, e aí não deu para classificar, né? A possibilidade de ficar para o regional tinha, mas eu olhando de perto lá, quando estava lá, vi que a diretoria estava pesada para ela. Então, 7 times, vai ter 6 jogos, de muito e de conquistar alguma coisa. Mas agora você está livre aqui, né? Estou livre. Então, presta atenção. É o seguinte, daqui a pouco a gente vai mostrar as campeãs do torneio de verão, campeonato Interclubes, mais recente, na BA Clube, né? BA Cup, certo? BA Cup. A Manuela, 14 anos, meia atacante artilheira do BA Cup, com 7 gols. 14 anos, no São Paulo. Ela joga mais que o Centurion. Foi embora, viu? E o Centurion que foi embora, graças a Deus. Foi embora. Né? Força pro São Paulo. A Beatriz, centroavante, vice-artilheira. Então, as duas fizeram... Vice-artilheira foi com 7, então está errado aqui. Uma foi com 8, outra com 7. 5.
5 gols. A vice-artilheira também, a Beatriz com 14 anos, que está aqui. O que é legal, e a falta de carinho, a falta de compreensão por parte da mídia brasileira, por falta da imprensa brasileira, por falta das pessoas, por falta do país, por falta das federações, da CBF, é não valorizar as meninas que têm 14, 17 anos para ter campeonatos. Né? Não valorizam nem as profissionais. Então, se hoje nós temos Brasil e China, né? E essas meninas, a gente nem sabe onde elas estavam jogando, a não ser a Marta, a não ser a Cristiane. A CBF criou uma seleção permanente, né? Mas... Vários jogadores que só Mas tem jogam que pela fazer um seleção. Só joga pela aqui, seleção, né? que é um absurdo, você tem que ter liga. No Porque Japão não tem campeonato. No Japão tem 10. Na China tem. Na China tem. Então, será que o São Paulo não pode tirar 10% dos 300 milhões que ganha por mês, por ano, e tirar 10%? 300 mil? O Corinthians não pode tirar? O Palmeiras não pode tirar? Não para as meninas de 20 anos, 21, essas não. Mas para de 12, para de 13, para de 14, para fazer preliminar. Ô, Neto, Por que não fazer isso? Aí o São Paulo é campeão sub-20 da Copa Libertadores com o gol do Lucas. Libertadores. Aí o São Paulo agora é campeão com as meninas na Argentina. E que foi na Argentina também que o São Paulo ganhou. Então só os donos da bola que mostram isso. Né? Então, a gente precisa modificar a forma de pensamento aqui nesse país. Se a gente não modificar a forma de pensamento aqui, não adianta ter só a Olimpíada aqui. A gente tem que ter outras Olimpíadas aqui. É óbvio que nós não vamos mais estar aqui. Mas a gente não é só as medalhas que nós vamos ganhar agora. É o legado que a gente tem que deixar. Essas meninas podem ser o futuro da próxima geração para ganhar a medalha de ouro ou a bi de ouro. É assim que eu penso, é desse jeito que eu sempre pensei e que nunca fizeram isso. Tanto é que os jogos dos homens, vamos dizer, do masculino, o Internacional em 84 representou o Brasil. Então, como que você pensa em Jogos Olímpicos do futebol? Há uma seleção que 10 dias para treinar com o Rogério Micali, que era o Galo, depois foi o Dunga, aí o Tite assumiu e agora o Rogério Micali, que foi vice-campeão do mundo. Então, alguma coisa está errada. Aí vem o trouxa aqui falar essas coisas, entendeu? Então a gente tem que pensar já em 2020. Então tem a Manuela, tem a Tatiane, tem a Joana, tem a Joaquina. Então você já tem que pensar nessas meninas. Você, como treinador de futebol feminino, já tem que estar junto e preparado, já em conjunto em relação a isso. Mas a gente não tem isso. A gente não tem isso. Então por isso que a gente não ganha. Quem que vai ganhar? China, Japão, Suécia, Estados Unidos, das federações, das confederações. As confederações. Aqui falta isso. Isso. As federações, a CBF. Isso. Tem que se fazer um campeonato forte aqui. Isso. Para as meninas jogarem aqui. Muitas dessas meninas que vão jogar daqui a pouco, a gente não vê jogar há muito tempo. Não, e outra coisa, como é que quem que facilita a vida dessas meninas? Os pais. Os pais. Patrocinadores. Né? Os seus patrocinadores. Por quê? Porque a gente não consegue tirar 5%. Ó, vou dar só uma... O que ganha o Barros, dá para fazer 8 times do Palmeiras de feminino. O que ganha o Centurião, dá para fazer 15 times do São Paulo. O que ganha o Picacove, que trouxeram no Corinthians, dá para fazer mais 5 times femininos, sub-13, sub-14. Não, mas os caras não querem isso. Sabe por quê? Porque tem CLT, tem que contratar treinador... Tem que fazer tudo isso, ação trabalhista. Eles não querem isso. É por isso que eles não querem, gente. E não vão querer, enquanto as confederações não colocarem como obrigação, e o Ministério dos Esportes colocar como obrigação que todos os times tenham a obrigação social de ter o futebol feminino e ter o futebol masculino. Sub-14, sub-13, desde que dê a sua contribuição para todas as pessoas. Mas, ô Neto, mais do que isso, que nós precisamos urgentemente no Brasil, você falou em ministério, eu não sei se isso caberia ao Ministério da Educação, ao Ministério do Esporte. As escolas obrigatoriamente... Tem escolas particulares aí que cobram uma fortuna por mês, uma fortuna. E nem quadra tem. Nem quadra tem. Nem campo de futebol tem. Obrigatoriamente. Escolas públicas e privadas deveriam ter praças de esporte. Sabe onde eles ficam? No computador.
jogando Pokémon aí, essa por isso, porcaria por aí. que a seleção... Para não falar outra coisa. A seleção feminina dos Estados Unidos, por que que... Porque nas universidades. campeã olímpica, Porque campeã nas mundial, por quê? universidades. Exato. Qual Por que que eles são universidade- bons no basquete? Qual universidade nesse Tem os país? esquemas do college, Isso. né? Qual Pois é. universidade nesse país aqui que valoriza o futebol feminino, o futebol masculino? Hoje, para você, uma menina como essas que estão aqui, a Tatiana, eu me esqueci o nome, não vou esquecer mais, a Manuela, né? Tatiana, deixa eu, porque senão eu fico bravo. Tem cola, A Beatriz e Manuela. Sabe o que vai acontecer com elas? Elas vão para os Estados Unidos, ganham uma bolsa e ficam por lá. E jogam lá. E jogam, e arrebentam lá. Não, por que elas não podem ficar aqui? Pô, dá licença, meu irmão, vocês estão de brincadeira. O Guardiola conquistou Jesus, por isso que ligou, e ele foi pro Manchester City. O Palmeiras ganhou 76 milhões, eu não sei dos 22% da outra empresa. Depois nós vamos falar sobre isso. Quer colocar o gol do Neymar aí pra gente aí, ô Fabrício? Coloca aí, então. .br/futebol 2011. Tem uma sala de bate-papo lá, muito bacana. E daqui a pouquinho tem um comentarista online. Agora tem o Neymar. Pra cima da marcação, Neymar colocou na frente. Que grande jogada, bateu pro gol. Que golaço! Que golaço! Gol! E que golaço do Santos! Neymar, Neymar, Neymar para o fundo da rede. Aos 25 minutos do primeiro tempo. Uma pintura do Neymar. O Ronaldo Angelim está procurando o Neymar até agora. Agora o Santos tem 1, 2, 3. O torcedor aplaude de pé. De pé o torcedor aplaudindo. O torcedor não comemora. O torcedor aplaude de pé. Porque foi uma obra de arte. E obra de arte você tem que admirar. Aí tá o Theo José que vai fazer o jogo hoje. Grande Theo José, parabéns ao Theo José, arrebenta no jogo aí. O que você pensa do Neymar? O Neymar tem que ter isso que ele tinha no Santos, ou que ele está tendo no Barcelona também. E o que ele fez fora aí, esquece, deixa pra lá, o cara tá treinando, cada um faz o que Tem quer que da jogar vida, bola, né? Tem que Tem jogar que estar bola. aí com o time. É o capitão, mais uma vez, da seleção olímpica. E acho que é o representante agora, não só dentro de campo, fora também. Então, isso ele tem que estar atento. Agora, ele é o principal astro do futebol dos Jogos Olímpicos. Mas não tá nem no 19º. É o 19º na Europa. O 19º da Europa, Mas porque é na muito ruim Olimpíadas pra ele. ele é a maior estrela, né? Sem Ele é. dúvida nenhuma, dos Jogos Olímpicos aí, do maior- futebol masculino. A do futebol, porque a maior estrela dos Jogos Bolt. Olímpicos é o Bolt. É o Bolt. Ou o Michael Phelps. É. Não sei qual dos dois, falar a verdade. É que o futebol é uma dimensão, né? Toma tudo uma proporção muito grande. Então, E já começou a Olimpíada, que está tendo um jogo agora. Suécia e quem que está jogando agora? Suécia e África do Sul já estão jogando no Engenhão, já começou a Olimpíada já aqui no país. Desculpa, Veloso. Não, tranquilo. É uma informação importante. Essa realmente, a Olimpíadas começa hoje, já começou e ainda tem o Jogo do Brasil mais tarde. Então, assim, a gente tem muita expectativa com relação ao Neymar nessa seleção olímpica. Ele diz que ele mesmo escolheu estar nas Só um Olimpíadas. minuto só, desculpa. O Fernandinho está perguntando para o Rogério Micali. Vai lá, vai direto lá com o Muito pessoal. papo. E a gente chamou muita atenção. E por que tanta conversa, por que tanto papo? E no que isso te ajudou ou no que isso pode ajudar a seleção brasileira? Boa tarde. Boa tarde a todos. Na verdade, numa preparação onde você tem um tempo muito reduzido, né, de trabalhos, você tem que tentar otimizar o máximo possível todas as possibilidades. Como nós tivemos até a estreia 14 sessões de treinos e definir conceitos, né, é complexo com um espaço tão curto de tempo. E a importância de você estar conversando, estar passando, detalhando, para saber, ter o feedback dos jogadores se aquilo que está sendo passado está sendo compreendido ou algum tipo de informação que venha de dentro do campo para fora, porque os jogadores que praticam o jogo, né, é importante, e num somar de ideias, a gente tenta minimizar os erros. Então, por isso, um motivo de tanta conversa. Bom, na verdade, eu costumo muito fazer isso nas equipes que eu trabalho, né? Sempre procurei conversar muito com o meu atleta, procurar conversar individualmente, coletivamente,
para nós tentarmos achar um equilíbrio o mais rápido possível, para que a equipe se entenda melhor, né? Então, essa é a forma de trabalhar. Okay. Só um minuto para a tradução, por favor. So the reporter asked that they notice that Rogério Micali talks a lot with Rogério Micali já falou lá, já que o Rogério Micali já falou lá de Brasília, a gente já vai direto também para a porta do Engenhão com o Sandro Gama, o maravilhoso Sandro Gama, parceiro, gente boa demais, já com a torcida toda aí.